Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Vamos ler a passagem que fica do versículo 1 até o versículo de número 16. Efésios 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, nós temos hoje a continuação do nosso estudo, das nossas aulas. Nós estamos tratando, essa é a terceira aula, e o tema é a gloriosa obra da visitação familiar. E vamos começar a nossa introdução. Nós, nas aulas passadas, nós vimos que a visitação familiar ela era uma prática usada pelo apóstolo Paulo. A passagem que nós temos aqui em Atos, capítulo 20, versículo 18, faz parte daquela passagem quando Paulo ele apresenta aos presbíteros da igreja em Éfeso o seu testemunho sobre o seu trabalho como apóstolo, como fundador da igreja em Éfeso. E ele diz que ele não deixou de ensinar nada à igreja. Ele fazia isso publicamente e ele fazia isto de casa em casa. E essa prática, ela foi lembrada aos presbíteros de Éfeso. E os presbíteros, nós devemos nos lembrar, eles foram ordenados para pastorear a igreja de Deus. Vamos, como temos irmãos novos que não estiveram nas aulas passadas, vamos assim, somente ver o texto lá em Atos capítulo 20. Abra a Bíblia, por favor, em Atos capítulo 20, versículo 28. O apóstolo, ele diz aos presbíteros da igreja em Éfeso, ele fala o seguinte: atendei por vós, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então o texto é muito claro para todos nós, Atos 20, 28. O texto é muito claro, Paulo chama os presbíteros, Paulo diz que estes presbíteros foram constituídos pelo Espírito Santo bispos, a palavra é supervisor. Paulo diz que o trabalho desses presbíteros é pastorear
a igreja de Deus, a qual o Espírito Santo os constituiu bispos, pastores, presbíteros. Então, o Espírito Santo, ele deu a estes presbíteros a tarefa de guiar, alimentar e proteger o rebanho. Para aqueles que queiram ver um texto bíblico, 1 Pedro 5, de 1 a 4, nos mostra a ordem de Pedro aos presbíteros. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo já velho, escrevendo às igrejas na dispersão, na diáspora, ele diz aos presbíteros: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, a ordem do apóstolo é para estes presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor e se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Lembrem-se que foi este apóstolo que, quando o Senhor Jesus ele foi morto pelos judeus e pelas autoridades romanas, foi ele que abandonou o apostolado. Ele fugiu, ele voltou para a sua antiga profissão de pescador. E o que aconteceu quando o Senhor Jesus ele ressuscitou? O Senhor Jesus ele foi a esse apóstolo e o Senhor Jesus teve um encontro com Pedro. E qual foi a pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro? Pedro, tu me amas? E qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes. E qual foi a resposta de Jesus? Apacenta. Jesus repetiu isso 3 vezes. E esse mesmo apóstolo que recebeu a tarefa de apacentar os cordeirinhos de Cristo, ele transferiu essa tarefa para os presbíteros da igreja. Então, os presbíteros recebem do apóstolo o mandamento de pastorear, e não somente o mandamento, os presbíteros recebem do apóstolo Pedro o modo como eles devem pastorear. Então, vamos continuar avançando. A grande reforma do século XVI recuperou a prática da visitação familiar. Ela havia sido esquecida pela igreja pré-reformada ou pré-reforma e foi substituída pela confissão auricular. Os membros, nós não temos registros na história da prática da visitação familiar, ou da prática dos presbíteros indo para as casas dos membros, antes da reforma, logo depois do período apostólico, antes da reforma e antes da reforma. E os crentes eles iam se confessar com os padres. E lá, através da confissão auricular, que para a Igreja de Roma é um sacramento, eles recebiam o aconselhamento, eles recebiam eram guiados com o que eles deviam fazer e recebiam também, segundo a ideia deles, o perdão dos seus pecados. Mas o que aconteceu? Aconteceu a reforma no século XVI. E a reforma, de fato, ela acabou com a confissão auricular. Os presbíteros eles foram restaurados aos ofícios de pastores da igreja e houve, assim, o retorno à prática da visitação familiar. Um dos principais expoentes desse ensino, da atitude, do trabalho dos presbíteros de pastorearem o rebanho de Deus, foi João Calvino. João Calvino, com base na palavra de Deus, vendo os textos que nós já vimos, vendo especialmente também o texto de Tiago, quando diz que aqueles que estão enfermos devem chamar os presbíteros em casa para que eles orem. E a oração da fé curará o doente. Então, Calvino ele formulou, retornando, levando a igreja novamente em Genebra a prática do pastoreamento por meio dos presbíteros e a prática da visitação familiar. E as igrejas vindas da reforma, elas restabeleceram o dever dos presbíteros visitarem as casas dos membros. Nas aulas passadas nós vimos as decisões da Conferência de Wesel, nós passamos pelos concílios, nós fomos até o concílio do Grande Sínodo de Dort, em 1618, e vimos que
dentro da prática das igrejas reformadas, houve essa reformulação do trabalho dos presbíteros e houve, sim, aquela intenção de dizer: os presbíteros são pastores e os presbíteros devem visitar o rebanho do Senhor. E as igrejas reformadas e presbiterianas, elas mantiveram isto em seus documentos. Quais documentos? Seus regimentos e na forma de ordenação de seus oficiais. Ainda na introdução, o caráter e o propósito da visitação familiar. Aqui temos uma pintura, não tinha foto nessa época. Uma pintura de uma das sessões do Sínodo de Dort, aqui. E esse sínodo ocorreu em 1618 a 1619, foram 5 meses de sínodo. E neste sínodo, que reuniu não somente igrejas reformadas da Holanda, mas as igrejas reformadas, aquelas igrejas que vieram da reforma, que estavam sendo ameaçadas pelo ensino dos arminianos, eles não somente estabeleceram aquilo que é conhecido como os 5 pontos do calvinismo, ou seja, os cânones de Dort, os 5 pontos contra a heresia arminiana. Não somente foi isso, mas esse sínodo ele formulou também outros documentos. Por exemplo, o Sínodo de Dort, ele confeccionou uma Bíblia de comentário, à semelhança dessa Bíblia de Genebra, para ensinar os membros mais simples a interpretarem a Escritura e se defender da heresia arminiana. Eles também formularam definições sobre a guarda do dia do Senhor. Eles também definiram sobre a diferença, quer dizer, relembraram a diferença entre igreja e Estado. Porque os arminianos tinham na sua pauta a discussão um tipo de governo onde colocava a igreja debaixo do domínio do Estado. E eles também definiram as formas de ordenação e regimentos. E dentro das formas e regimentos havia, assim, o dever dos presbíteros em visitar. E o que é que o sínodo fez? Ele estabeleceu um triplo propósito para a visitação familiar. Primeiro, vocês podem ver, encorajar os membros a viver pela fé. Segundo, consolar os membros em meio das adversidades. Nós vimos o contexto de perseguição que a igreja sofria naquela época. Terceiro, proteger os membros contra os erros em doutrina e vida. Erro em doutrina e vida é uma coisa que sempre vai perseguir a igreja desde o Éden. E na época do concílio não era diferente, como não é diferente em nossa época. Só vai acabar na volta do Senhor Jesus Cristo, problema com doutrina e problema de vida. E como nós vimos naquela passagem que nós lemos lá em Efésios, o trabalho daqueles que executam o ensino dentro da igreja é fazer que a igreja ela cresça na distribuição dos serviços, e um dos objetivos é para que a igreja não seja levada de um lado para o outro por ventos de doutrina que são passados e soprados por homens maus que vão pervertendo casa em casa. O trabalho dos presbíteros em executar a sua tarefa de proteção aos membros inclui um combate dentro dos lares. Os falsos profetas estão nos lares, muitas vezes, e até na aula passada falaram nas cozinhas também, né? Então, proteger os membros contra os erros em doutrina e vida. Lembrando a forma de ordenação das igrejas reformadas, desta forma diz, eu só repito para os irmãos que não estão aqui, os nossos visitantes também que não estão aqui, que não estiveram na aula passada, que eu só estou citando os documentos das igrejas reformadas, porque eu conheço esses documentos, eu sou pastor numa das igrejas reformadas, e presbiterianos, porque eu conheço esses documentos, um pouquinho desses documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em especial, e eu não consegui, nas minhas pesquisas, encontrar em outras denominações os papéis e as tarefas dos presbíteros. Até encontrei, mas que não refletiam aquilo que a Escritura diz, mas somente questões administrativas e muita hierarquia. Então, a forma de ordenação das igrejas reformadas diz que os presbíteros devem fielmente visitar os membros e congregados da igreja. Para quê?
Veja como reproduz o que Dort definiu: para confortá-los, instruí-los e admoestá-los com a palavra de Deus, repreendendo aqueles que não se comportam conforme o Evangelho. O Manual Presbiteriano, ele diz o seguinte, sobre a tarefa dos presbíteros: assim, pois, compete aos presbíteros regentes, lembrando aos irmãos que as igrejas presbiterianas, elas falam de presbíteros docentes, referindo-se aos pastores, ministros da palavra, e presbíteros regentes, referindo-se ao oficial local, os presbíteros, que nós conhecemos como presbíteros. Então diz o seguinte sobre o papel dos presbíteros, a tarefa dos presbíteros: admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados, velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem quanto lhe é possível a profanação do sacramento da comunhão, ou seja, Santa Ceia, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã. Isso aqui, tanto essa forma das igrejas formadas, quanto a do manual presbiteriano, isso é lido diante da igreja, na hora em que os homens que vão ser ordenados estão prontos a serem ordenados diante do Senhor e do povo dele. Todo presbítero das igrejas vindas da reforma recebem essa tarefa e fazem votos de acordo com. Então, nós vemos assim que esses documentos que são baseados na Escritura, eles são ainda hoje usados pelas igrejas presbiterianas e reformadas. Próximo ponto, introdução, o caráter e propósito da visitação familiar. Eu quero passar o caráter e propósito da visitação familiar. Hoje se perdeu o caráter do ofício de presbítero. Se você perguntar aos membros da sua igreja o que é um presbítero, eles vão, de fato, na maioria dos casos, grande maioria dos casos, não saber a resposta. O que é que o presbítero faz? Não vão saber lhe responder. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel foi, até agora, recuperar o ensino bíblico sobre o que é o ofício do presbítero. Fizemos isso. Por quê? Porque esse é o primeiro passo. Se nós queremos recuperar o que seja o ensino sobre visitação familiar, a gente tem que recuperar o primeiro ensino do presbítero. E nós já vimos isso. Então, lembrando-se disso, os presbíteros são pastores, eles são os bispos da igreja, eles com os ministros da palavra estão diante da igreja, guiando a igreja, consolando a igreja, corrigindo a igreja, alimentando a igreja. Nós entenderemos o seguinte: a visitação dos presbíteros não é uma visita de amigos ou de assistentes sociais. Não quer dizer que o presbítero é seu inimigo, nem quer dizer que não é uma coisa social, mas a primeira coisa que você tem que entender é que os presbíteros, eles são embaixadores de Cristo. Eles nos visitam em nome e na autoridade de Cristo. Sendo assim, de modo especial, Cristo Jesus, ele chega em nossa casa quando os presbíteros eles vêm nos visitar. E isso, meus amados irmãos, deve encher a cabeça tanto daqueles que visitam, quanto daqueles que são visitados. E na aula passada nós vimos o exemplo, que muitas vezes as pessoas, quando chegam, muitos casos já vi, os presbíteros, diga a ele que vem a tal hora, não sei o quê, e quando chega está aquele maior relaxamento, como se fosse uma visita de um amigão, bonachão, ou de uma coisa sem menos importância. Jesus Cristo, ele falou em João 13, nós vimos essa passagem na aula passada, nós só vamos lembrar. Jesus Cristo, ele disse, João 13, 20, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. As outras passagens você
têm o mesmo ensino, até essa passagem de Lucas de boa forma muito forte, que aqueles que não recebem os enviados de Cristo se tornarão mais malditos do que as cidades de Sodoma e Gomorra e as outras que negaram a palavra de Deus. Na visitação, a palavra de Deus é a base do ensino dos oficiais. Os presbíteros, eles chegam em nossa casa não trazendo a sabedoria deles, não trazendo os achismos, as meras tradições humanas. Eles vêm em nossa casa com a Escritura para guiar o rebanho de Deus, os membros da igreja, para o conforto, para a instrução e para a exortação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Que surpresa você aqui. Lembrem-se de uma coisa, vocês. A palavra de Deus, ela é a base do trabalho dos oficiais e ela é o seu instrumento. Veja o que o apóstolo diz sobre a suficiência da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Veja a suficiência da palavra de Deus. Hoje em dia, muito se usa da psicologia moderna, psicologia mundana, para se pastorear o rebanho de Deus. Muito se usa das leis de relacionamento criadas, confeccionadas segundo essas teorias de psicologia moderna, de sociabilidade moderna. E pouco se vê da palavra de Deus sendo trazida para orientar a vida do rebanho de Cristo. Mas veja, isso é porque se perdeu a fé na suficiência da Escritura. Isso é porque se perdeu a crença que a Escritura é a palavra de Deus, é inspirada por Deus e que é ela que tem para nós toda a orientação, todo o remédio, tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida em Cristo Jesus e com os meus irmãos. E o apóstolo ele fala sobre essa suficiência da palavra. Ele diz a Timóteo o seguinte, versículo 14: tu, porém, permanece. Veja que não é para Timóteo sair pegando as mais novas novidades do mercado ideológico ali de Éfeso, com as teorias gregas e etc. Mas ele diz, tu permanece, fique, mantenha-se firme. Em quê? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Veja, desde cedo Timóteo, como filho de uma crente da antiga aliança, era instruído na palavra de Deus, na Escritura. A Escritura que já, e aqui ele fala Escritura, é claro que você deve lembrar, quando Paulo está falando aqui de Escritura, a mente de Paulo ele vai em primeiro lugar para onde? Que parte da Escritura? Para onde? O Antigo Testamento. É claro que ele tinha consciência que aquilo que ele escrevia, que os outros apóstolos escreviam, era a palavra de Deus. Ele tinha, isso já tinha. Você vai ver outras partes da Escritura dizendo isso. Mas ele diz, você já era instruído na fé, na salvação pela fé em Cristo. Então, o Antigo Testamento já apresentava Cristo e ele já estava recebendo o ensino do Antigo Testamento que falava de Cristo e deixava o povo já apto para isso. E ele segue, o apóstolo segue. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Veja, a Escritura ela é inspirada, o Espírito soprou. A Bíblia ela não é produto de uma religiosidade, a Bíblia não é produto da mente humana, homens inspirados por Deus, o Espírito soprou, homens santos que Deus separou para essa tarefa. Ele diz, a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
Com o objetivo de quê? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O pastor, o presbítero, o homem de Deus, ele tem na Escritura tudo o que é necessário para o seu ministério e para equipar os santos. Então, quando os presbíteros eles chegam em sua casa, eles não devem chegar com seus achismos, com as suas tradições. Ele deve chegar baseado ou baseados na palavra de Deus. Ele é o livro do Espírito. A Escritura, a Bíblia, é o livro do Espírito. Então, vimos aqueles 2 pontos. Na visitação familiar, os presbíteros verificam se há frutos da pregação na vida dos membros. Os pregadores, eles apresentam a palavra de Deus no culto, nos estudos, mas são os presbíteros que verificam os frutos dessa pregação. A vida de fé, ela mostra o fruto da obediência. Os presbíteros, eles verificam se os membros vivem a pregação da palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês isto, porque pregação não é coisa para a gente admirar somente. Pregação é o instrumento que o Espírito Santo, Cristo, ele está falando pela pregação. E o Espírito Santo, ele pega a pregação e vai trabalhar em nossas vidas. A gente poderia falar um bocado sobre pregação, mas não é o tema aqui, tá certo? E quando o Espírito age pela pregação, pelo ensino fiel em nossas vidas, não tem como nossas vidas não produzirem frutos. Fruto do Espírito. Na visitação, os presbíteros supervisionam. Lembre-se, os presbíteros são o quê? Bispos. Ok? Supervisores. Eles supervisionam à luz dos 10 mandamentos. Se os membros, eles vivem como cidadãos do reino. Os 10 mandamentos, eles são o resumo das leis desse reino. E a obediência aos mandamentos mostra uma vida de verdadeira cidadania celestial. Os presbíteros, eles supervisionam se os membros, eles vivem a gratidão, o amor e a fé no Senhor e Rei Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que a gente, por causa do marcionismo, por causa daquela ideia que Deus, o Deus do Antigo Testamento não é mais o nosso Deus, há no meio evangélico de hoje um desprezo ao Antigo Testamento e um desprezo aos 10 mandamentos. Há um equívoco de achar que pelo fato de nós estarmos na graça de Deus, os crentes não precisam mais dos 10 mandamentos. Essa ideia não está na Bíblia. Se você ler, por exemplo, as cartas dos apóstolos, o ensino de Jesus, a carta dos apóstolos, Tiago, você vai ver que os mandamentos de Deus são chamados da lei da perfeita liberdade. E os mandamentos nunca foram dados para nos salvar, mas para nos levar a Cristo, para frear o pecado, para mostrar o nosso pecado e outras coisas mais. Mas especialmente para calar nossa boca e nos levar a Jesus, buscar salvação em Jesus. Então, esses 10 mandamentos, eles são chamados as 10 palavras. Você abre a Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 28. Moisés está recebendo do Senhor as segundas tábuas da lei. E ele chama o seguinte, ele diz o seguinte, ele se refere aos mandamentos do Senhor com essas palavras, as 10 palavras. Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança.
as 10 palavras. Por essas palavras, o Senhor firmou seu pacto de graça e amor com a igreja. Veja Deuteronômio capítulo 7, e vocês lembrem que o livro de Deuteronômio são pregações de Moisés, lembrando o povo de Deus, preparando a igreja para que ela entrasse em Canaã, para conquistar Canaã. E veja o ensino de Moisés, o ensino de Deus, o Espírito Santo para a igreja. Veja Deuteronômio 7, 6 a 10. Veja que Deus, por esse pacto de graça e amor, ele é firmado com os 10 mandamentos. 7, 6 a 10, diz assim a palavra: porque tu és povo santo ao Senhor. Ele fala à igreja, fala a Israel. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Povo especial, povo particular. Peguem essas palavras que nós vamos para o Novo Testamento depois. Povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Veja que declaração de graça, de amor de Deus para a igreja. Ele diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. E veja o versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos. Isso é uma forma para falar sobre os mandamentos. É uma forma de repetir, só para dizer: guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Veja que Deus de graça e de amor. Agora pega essas palavras. Ele falou essas palavras a quem? A Israel. Agora veja o que aqui Pedro, ele fala lá no capítulo 2 da sua primeira carta. Vamos para Pedro. Nós estamos falando aqui o ponto que os presbíteros, eles supervisionam as nossas vidas a partir dos 10 mandamentos. Se nós estamos vivendo como cidadãos de quê? Do reino. Nós somos o reino de Deus. A igreja faz parte desse reino grande e a igreja também é chamada de reino de Deus, como parte desse reino de Deus. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. Esse texto é muito conhecido e se você não lê esse texto à luz do Antigo Testamento, você não consegue entendê-lo. Porque toda a Escritura, ela é um só, meus irmãos. Há uma progressão na revelação. Não há um corte, o Espírito cortou lá em Malaquias, isso não serve mais nada para você, agora tome o Novo Testamento. Não é assim. É uma progressão na revelação, ok? Tem um pai da igreja que dizia: aquilo que estava oculto no Novo, no Antigo, isso foi revelado no Novo, né? Aquilo que estava escondidozinho foi o que era latente se tornou patente. Veja o que o Espírito Santo nos diz. Pedro está escrevendo à igreja cristã. E ele diz assim no versículo 9: vós, porém, ele nos versículos anteriores falou sobre Israel rebelde, que rejeitou Cristo, que foi assim colocado, Cristo foi colocado como pedra angular, e eles rejeitaram Jesus, e eles tropeçaram. Mas ele fala agora dos gentios e dos judeus que creram em Cristo. Ele diz: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo,
mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja que ele está citando aí Isaías, ele está citando o Antigo Testamento. Os termos que ele está usando aqui são termos que eram particulares a Israel, a igreja do Antigo Testamento. O cumprimento da lei é exigência do Senhor para todos os seus súditos. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos pensar que a obediência, ela é fruto da fé e do amor do povo de Deus ao Senhor. Obediência aos mandamentos. Sempre foi. Desde o Antigo Testamento. E continua no Novo. Os súditos de Cristo, eles não obedecem a Ele com pesar no coração, mas por amor e gratidão. Sendo assim, não há lugar na doutrina bíblica para uma vida de impiedade, uma vida de relaxamento espiritual, para aqueles que se dizem crentes. Na época da Reforma, os católicos romanos, eles acusavam os crentes de libertinagem, pois eles pregavam a justificação pela fé somente. Porque a palavra de Deus, já do Antigo Testamento, o Senhor falou lá em Gênesis 15 para Abraão o quê? O justo, melhor dizendo, diz lá que Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. O profeta Abacuque, ele pregou e ele disse: o justo viverá pela fé. Esses textos foram usados por Paulo e por o escritor aos Hebreus. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele lembra: porque o justo viverá pela fé, capítulo 1. E teve um monge lá no século XVI, um tal de Martinho Lutero, que depois das suas crises, de estudar os Salmos, ele se deparou agora com a carta aos Romanos para ensinar lá em Wittenberg, e quando ele chegou nesse texto, ele endoidou a cabeça mais ainda. E ele compreendeu assim o amor de Deus. Ele disse: o justo viverá pela fé. Porque até aquele momento Lutero estava tentando se justificar por meio das suas obras, e a lei dizia: você é maldito, 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 e ele ficava doido. Então os reformadores, começando com Lutero e outros homens de Deus, eles começaram a pregar esse evangelho que vinha já do Antigo Testamento. E os católicos romanos com aquela ideia de justificação pelas obras, uma heresia que a Igreja de Cristo condenou nos seus concílios e que foi apagada na história antes da Reforma. Eles começaram a acusar os crentes de libertinagem, pois eles pregavam que as obras não justificavam. E as igrejas reformadas daquela época se defenderam dessa acusação falsa. Elas confessaram nas suas confissões que as boas obras elas não justificam, mas elas são frutos da fé. E quando eu falo reformadas, eu lembro aos irmãos que esse adjetivo se aplica aos presbiterianos, aos anglicanos, aos luteranos, né, que vieram igrejas da época da Reforma. E depois isso ficou mais específico para as igrejas que foram apelidadas de igrejas calvinistas, né? E assim se limitou ao grupo na Europa continental e na Europa insular, na Escócia, foi chamado de presbiterianos. Então as igrejas disseram não, as confissões. As igrejas disseram: aqueles que estão ligados a Cristo pela verdadeira fé produzirão fruto de gratidão. Um exemplo dessa confissão, eu tenho aqui o Catecismo de Heidelberg. Não se espantem com essa palavra catecismo, ela tem na Bíblia, viu? Você lê Efésios capítulo 6, melhor, Gálatas capítulo 6. Você anote aí quando você ouvir essa palavra catecismo, para você não se espantar. Capítulo 6, versículo 6, o apóstolo diz: mas aquele que está sendo instruído, esse conjunto de palavras, sendo instruídos,
sendo instruído, é a palavra que dá origem à palavra catecismo, tá certo? É catequizar, é instruir, é discipular, tá bom? É, fazer ecoar. Isso você fala e se ecoa, tem esse sentido. Então não é do Papa essa palavra, é da Bíblia, catecismo. Você pode notar isso aí e deixar para você não ficar se pensando. Questão esse negócio de catecismo, de credo, isso é da Igreja de Roma? Não, não é da Igreja de Roma, é da Igreja cristã, tá certo? Então, veja que o Catecismo Dia do Senhor 24, que é a divisão do Catecismo, diz assim, veja, 24, nós estamos aqui nessa parte do Catecismo, está tratando sobre a justificação, nossa justificação em Cristo. Diz assim, na pergunta e resposta 64, esse ensinamento, ou seja, o ensinamento da justificação pela fé somente, ele não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Qual a resposta das igrejas vindas da Reforma? Foi a seguinte: não. É impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. O Senhor Jesus, ele deixou muito claro. Eu não vou citar as outras partes, eu tenho várias confissões aqui citadas, mas eu não vou citar, mas vamos para a palavra do nosso Salvador Jesus. Veja o que Jesus ele nos ensina em João, capítulo 14, versículo 21. Para que vocês entendam que aquelas pessoas que dizem: eu sou salvo agora, uma vez salvo, salvo para sempre, e agora eu vou viver salvo para viver na libertinagem e pecado. Isso é uma mentira. Aqueles que entendem a doutrina da justificação pela fé, da salvação pela fé somente, são as pessoas que mais se esforçarão para viverem uma vida de santidade ao Senhor, de obediência aos mandamentos. Muda o meu relacionamento com a minha esposa, muda o meu relacionamento como pai e filho, muda o meu relacionamento como noivos e namorados, muda o meu relacionamento em todo sentido, se eu entendo que o Deus grande, que podia me destruir, Ele me amou e me chamou para a sua luz, por graça. Então eu vou viver, eu vou querer viver. Porque Deus deu os mandamentos depois que tirou o povo do Egito, não foi isso? Foi ou não foi? É graça. Veja só o que Jesus falou. E por isso um crente, ele vive em obediência. Ele busca a graça de Deus para viver em obediência. Veja Jesus, ele dizendo em João 14, 21, 23. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os observa, os escuta para praticar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e virei para ele, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja bem, a obediência é resultado da verdadeira fé que vem do Espírito Santo. Veja Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, por favor. Efésios, carta do apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte aos crentes: ele já explicou nos versículos anteriores qual era a nossa situação fora de Jesus, mortos em delitos e pecados, escravos de Satanás, inclinado a toda a sorte de
a toda sorte de desejos malignos, éramos de fato mortos. Mas a graça de Deus se manifestou em Cristo e Jesus nos ressuscitou. O Espírito nos ressuscitou em Cristo Jesus. Deus fez isso. E ele diz aos crentes, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora veja o que ele segue no texto. E isto não vem de vós. A fé não vem de vocês. A fé é dom, presente, dádiva, graciosa de Deus. Aí veja o que é que o apóstolo ele continua. Ele está falando a uma igreja que está dentro de uma sociedade promíscua, terrivelmente promíscua, e uma igreja que está sob ataque dos judaizantes. E ele continua escrevendo, ele diz, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse de obras, o homem já se gloria sem nada. Imagina se a salvação fosse por meio das obras. Se fosse produto do homem. O texto diz que não é de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar pela salvação. Aí versículo 10. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos obra de Deus, ele está dizendo aqui. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para o quê? Boas obras. Veja que não são boas obras que nos faz ser obra de Deus, nem que o nosso novo nascimento ou a nossa recriação foi fruto de alguma obra que eu pratiquei, porque as obras já vieram antes. Veja o texto. Nós fomos feitos com o objetivo de. E ele continua. Qual a origem dessas obras? As quais, estas obras, Deus de antemão preparou para que nós o quê? Andássemos nelas. Lembre-se do que ele falou no capítulo 1, quando ele mostra, o apóstolo sai pelo Espírito Santo louvando ao Deus triuno e dizendo onde foi que foi planejada a nossa salvação. Foi lá na eternidade, antes de nós fazermos qualquer coisa. Então veja só, isso é a palavra simples de Deus. Então, os crentes que amam a Cristo Jesus, o que é que eles buscarão fazer? Como eles buscarão viver? Eles buscarão viver a palavra. Eles farão isso por gratidão, amor e pela fé em Jesus Cristo. E dessa forma, meus irmãos, os presbíteros, eles não entram em nossas casas. Os presbíteros, eles não entram em nossas casas para fazer um check-in externo somente. Ah, você fez isso? Ah, e aquilo ali? Quanta doutrina você sabe? Me cita aí. Não. Os presbíteros vão querer ver quais são os frutos da sua vida. Eles vão supervisionar a sua vida se vocês estão vivendo como cidadãos do reino de Deus. Eles são pastores. Eles querem ver se vocês estão vivendo conforme a aliança, segundo os mandamentos. Eles são bispos. Eles pertencem ao supremo pastor e bispo de nossas almas. Veja o que o apóstolo que lá na carta 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro de novo. Irmão Manuel, eu estou vendo que não vai dar para a gente nem terminar hoje, viu? Tudo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo, ele apresenta Jesus Cristo como o pastor e bispo da igreja. Ele está dizendo que esse pastor e bispo está vendo as injustiças e os sofrimentos que a igreja está sofrendo. Ele vê, veja só, versículo 20, 25, ele diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Lembre-se que ele já falou que nós não éramos povo. E agora ele fala novamente, vocês eram desgarrados, vocês eram ovelhas desgarradas.
estavam perdidos, errantes. Jesus falou que ele tinha um aprisco que convinha a ele ir para unir, fazer só um rebanho. Nós estávamos desgarrados. E ele continua: agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é que pastoreia a sua alma? Quem é que supervisiona a sua alma? Quem é o dono de sua vida? É Jesus. Os presbíteros, eles são pequenos pastores deste grande pastor. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 4, ele diz: ora, 1 Pedro 5, 4, ora, logo que o supremo pastor. É interessante que, quando você lê a Bíblia, só existe um pastor presidente na Bíblia, é Jesus. Ele diz: o supremo pastor, quando esse supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória, a coroa que não murcha, a coroa que vai permanecer para sempre. E essa coroa é ver a igreja gloriosa nos céus. Os presbíteros fazem isso em nossas casas, irmãos. Jesus faz isso através deles. Na visitação, os presbíteros buscam o bem-estar da igreja na salvação, ok? Os presbíteros, eles são pastores e bispos. Você vai escutar isso sempre, e é até bom, porque hoje em dia a gente escuta o contrário. Eles servem ao supremo pastor e bispo, Cristo, e esse nosso bom pastor, ele morreu para a salvação e libertação do pecado das suas ovelhas. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. E na visitação, os presbíteros, eles equipam e eles supervisionam os membros a fim deles viverem na alegria, na força e na salvação que vem do Senhor. É isso que eles fazem na visitação. Você tem alegria em Cristo. Você tem que buscar força em Cristo. E vocês devem viver nessa salvação que Cristo conquistou para você. E isso os presbíteros fazem na visitação. São 50 minutos de palestra. São quantos? É quanto tempo mesmo? Não, até 9 horas, né? Então vamos lá. São 8h33? 8h33. Esse bichinho aqui só não faz café para dar para a gente. Mas tem relógio aqui também. Os benefícios da visitação familiar. Quem é beneficiado pela visitação? A visitação é um trabalho espiritual. Por isso, não somente os membros, os oficiais são beneficiados com a visitação. Os benefícios da visitação para os presbíteros. Em primeiro lugar, ela permite que os presbíteros conheçam a condição espiritual do rebanho sobre o qual o Senhor os colocou como pastores. Como pastores, nós necessitamos conhecer bem as ovelhas de Cristo. O encontro depois do culto, que acontece normalmente, quando acaba o culto, ou antes do povo chegar, o povo está chegando, esse momento ele não é suficiente para nos fazer conhecer as ovelhas que foram colocadas aos nossos cuidados. Outro benefício é que os presbíteros eles saberão se os crentes têm ou não têm feito progresso espiritual por meio do uso dos meios de graça. E eu quero falar um pouco sobre os meios de graça aqui. Quem aqui de nós conseguiria sobreviver sem o ar que respiramos? Não tem como, eu vou logo no ar, logo para a gente cortar logo o nosso fôlego, né?
O apóstolo Paulo, ele pregando aos sábios lá em Atenas, no Areópago, ele disse que esse Deus, Deus desconhecido, é aquele Deus que dava vida, respiração e tudo mais. Capítulo 17. Ele acabou logo com as ideias estoicas, dos doidos lá, dos grandes sábios do mundo, que Deus enlouqueceu com o Evangelho. Vocês são malucos, eu que entendo as coisas, vocês não. Os sábios do mundo. Os epicureus, os de Aristóteles, daquela companhia limitada, cheio de si, da sabedoria do mundo, que não louva a Deus, não se submete ao Evangelho. Então, ele disse, é Deus sustentador. Deus, ele, com sabedoria, ele quis sustentar a criação por meio de meios, não foi? Deus, na sua sabedoria também, ele resolveu sustentar a nossa vida espiritual através de meios. E esses meios são conhecidos como meios de graça. E quais são esses meios de graça? Eles são a pregação e os sacramentos. Sacramentos, ceia e batismo, né? Por meio da pregação, o Espírito Santo ele nos concede o quê? Fé. A palavra de Deus já disse lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, abra por favor a sua Bíblia, nessa parte. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a salvação em Cristo Jesus, que é por meio da fé, ele explicou que essa fé, ela vem por meio da pregação. Eu não vou nem falar os textos anteriores, veja o versículo 17, você lê em casa. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem por meio de quê? Da pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Isso não é texto isolado, você lê o contexto. Ele está dizendo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz, como invocarão? Versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que eles vão crer se Jesus não falou para eles? O texto diz isso aqui. Aí ele continua, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí no versículo 17 é a continuação dessa mesma doutrina, ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a fé chega no coração da igreja, do crente? Pela pregação, pelo ensino da palavra. O apóstolo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que aprove a Deus salvar os que creem pela pregação, pela exposição do Evangelho, pela doutrina do Evangelho. Então veja, o Espírito concede a fé pela palavra pregada, pelo ensino. Mas ele também instituiu os sacramentos, a ceia e o batismo, para fortalecer a fé. Um exemplo prático. Vamos lá para Gênesis capítulo 9. O Senhor Deus, ele precisa dar sinais a alguém? Não. Mas é por causa da nossa fraqueza. Nós precisamos de sinais, nós precisamos de coisas para ver. Veja só o que Deus falou a Noé. Gênesis capítulo 9. Noé não escreveu nenhum livro com o nome dele, foi? Gênesis capítulo 9, versículo 8. Até o versículo 17. É grande a passagem. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aqueles que estão com medo do aquecimento global têm que ler esse texto aqui. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Que sinal era esse? O arco. O arco. Vamos para outra passagem. Gênesis capítulo 17. Ele deu a promessa e acrescentou a promessa o quê? O sinal e selo, o sacramento. Ok?
Porque sacramento é isso, é um selo, uma garantia que para tornar visível aquela operação que Deus está fazendo ou promete fazer no seu povo. Tá certo? Veja lá, o Senhor já tinha se encontrado com Abraão, já tinha justificado Abraão por meio da fé. E aí, no capítulo 17, versículo 9 a 14, ali nós aprendemos sobre a instituição da circuncisão. E o Senhor disse a Abraão, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Veja que a linguagem sacramental é tão forte, a promessa e o sinal está tão ligado que você pode, se não entende o contexto da Escritura, pode pensar que o sacramento é que opera aquilo que Deus estava prometendo, mas não é isso. Porque a gente já sabe que Abraão já foi justificado e que já foi chamado como povo, etc. Ali era o sacramento para firmar a promessa. Tanto que Paulo chama de sinal, a circuncisão era sinal da justiça, da fé. Então veja o texto. Todo macho entre vós será circuncidado. E aí ele cita como é que isso vai ser feito. Então, promessa é dada, fé é dada pela pregação, e o Espírito Santo, ele fortalece a fé pelo uso de quê? Dos sacramentos. Para o Novo Testamento, Marcos, capítulo 16, versículo 16 e 17. Texto muito conhecido. Marcos 16, 16 e 17. O Senhor Jesus manda os seus apóstolos pregarem o Evangelho, a grande comissão. E aí ele fala o seguinte. Versículo 15, vamos para o versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, pregação, sacramento, estão juntos, por causa da nossa fraqueza. Então, se você pegar as confissões reformadas de Westminster, também as confissões das igrejas reformadas, as 3 formas de unidade, e outras confissões reformadas produzidas por igrejas históricas, você vai ver essa mesma descrição sobre meios de graça, tá certo? Até mesmo nos nossos cânones nós colocamos a disciplina também como meio de graça, os cânones de Dort, que Deus usa a disciplina cristã para nos manter na vida da salvação. Então, os membros, como nós estamos falando que os presbíteros, quando eles são beneficiados porque eles devem chegar nas casas para ver o progresso espiritual dos crentes por meio do uso dos meios de graça, porque só há progresso quando a gente usufrui da pregação e pela fé toma os sacramentos. Só há crescimento espiritual por esses 2 meios que a gente está vendo. Os presbíteros, eles vão ver se os membros, eles estão fazendo uso dos meios de graça e, assim, consequentemente, se os membros eles estão cumprindo os seus votos. Eu quero citar somente aqui uma parte da forma de profissão de fé que os membros das igrejas reformadas, eu não estou querendo defender, entendam, irmãos, não é falar de igreja reformada ou de igreja presbiteriana. Nosso intuito aqui não é promover uma denominação. A gente está tratando sobre o tema de visitação familiar, e é um tema que vem da Bíblia, e a gente quer compartilhar, como foi falado no início do estudo, com todos aqueles que participam, o ensino bíblico sobre isso, para que vocês vão, como oficiais, exercitem isso, porque é da Bíblia, não é de igreja nenhuma, é da Bíblia, e que você que é membro saiba sobre o que é visitação familiar para ajudar os seus pastores e se edificarem assim também, tá certo? Então, eu cito sempre igreja reformada, igreja presbiteriana, mas não é para puxar sardinha para ninguém, não. Somente para referencial, tá bom? Então, os membros das igrejas reformadas, através da forma da pública profissão de fé, eles se comprometem a usar os meios de graça para crescerem espiritualmente. Ok?
Eu vou citar a vocês, por exemplo, a pergunta 12 da nossa forma de pública profissão de fé. Veja o que os membros diante da Igreja de Deus falam. São perguntados e falam. Você promete usar fielmente os meios de graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, a fim de crescer espiritualmente? E a resposta dos membros diante de Deus da igreja é: prometo. Os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, eles também assumem a mesma responsabilidade quando fazem a pública profissão de fé. Manual Presbiteriano, na página 21 do manual, ele diz o seguinte: a pergunta é essa: estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra, veja, lei, e o que ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Então, a resposta dos membros presbiterianos, naquele dia, para entrar na igreja presbiteriana, eles dizem: estamos dispostos. Então, é um bom momento da gente lembrar daquilo que nós nos colocamos debaixo em nome do Senhor, a cumprir, usar os meios de graça, pregação, palavra de Deus, ensino da palavra e os santos sacramentos, para crescermos espiritualmente. Então, os presbíteros chegam, eles são beneficiados porque eles querem ver na visitação esse progresso espiritual dos membros, através do cumprimento dos votos que os levam a cumprirem, a usarem os meios de graça. É uma oportunidade para os presbíteros se engajarem no trabalho preventivo. Esse trabalho evita que haja deserções gritantes da regra do Evangelho. A turma abandonando assim as regras do Evangelho, vivendo uma vida de pecado. O trabalho de visitação é preventivo. A visitação previne que essa deserção seja algo frequente entre o povo de Deus. O trabalho preventivo é muito bom na nossa vida normal, quanto a nossa vida espiritual. O ditado diz o quê? Melhor é prevenir do que remediar. As visitações familiares, elas, quando são praticadas de modo regular, ela diminui o surgimento de problemas sérios dentro da igreja. Os presbíteros devem ser lembrados, e nós devemos lembrar, que os presbíteros não servem ao SAMU. Às vezes acontece, né? Mas é mais PSF, irmão, não? Como é o nome? PFS? PSF, né? Os presbíteros estão mais para o PSF do que para o SAMU, tá certo? Às vezes a gente dá de rádio patrulha, chega também, mas o trabalho preventivo, corpo bombeiro, muito, a gente serve as forças paramilitares, como forças paramilitares, tá certo? Mas vamos colocar, vamos estudar isso, vamos aprender, vamos ensinar, para que a gente olhe os nossos presbíteros como a turma do PSF, e não como o SAMU, nem Rádio Patrulha, nem outra força de operação rápida. Visitas estimulam a unidade espiritual dos crentes. Isso é um ponto grande, importante. Nós estamos em 8h50, eu vou dar uma acelerada. As visitas, elas promovem essa unidade espiritual entre oficiais e membros. Veja a parte que nós lemos no início do nosso estudo, Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Só deixe aberto lá, nós não vamos nos deter, porque não temos condições de tempo hoje aqui. Nós devemos lembrar alguns princípios bíblicos da nossa unidade, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Nós devemos lembrar que o Espírito Santo, pela verdadeira fé, ele nos faz participar de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo pela fé. Ok? Efésios 4, de 1 a 6, a passagem. Então, essa participação em Cristo, ela é selada e ela é garantida no batismo. O batismo, ele nos promete isso. O Espírito Santo, através do batismo, como diz 1 Coríntios, capítulo de número 12,
versículo 13, ele diz que o Espírito Santo, ele nos batizou em Cristo. Ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo, ele sinaliza, ele garante essa nossa inclusão no corpo de Cristo, a igreja, ok? Então, o Espírito, ele uniu os crentes uns aos outros em Cristo Jesus. Assim, os crentes, eles vivem uma unidade que procede do Espírito Santo. Uma unidade não feita pelo homem, mas por Deus. Veja o que o apóstolo ele escreveu lá em Efésios. Ele diz o seguinte em Efésios, capítulo 4. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação do vosso chamado, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Nós estamos unidos pela fé em Cristo, e essa unidade que nós temos, não foi o homem que fez, foi Deus que fez. Uma unidade não de uma organização humana, mas primeiramente espiritual, ou seja, da nova mente em Cristo. Uma unidade de espírito, uma unidade da mente, que é fruto do Espírito, obra do Espírito Santo. Portanto, pela obra do Espírito, os crentes têm um só Senhor. O apóstolo falou, veja. Há somente um corpo, versículo 4, e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Veja a ênfase na unidade. Um só corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e podemos entender, um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que há uma unidade que beneficia a pluralidade da membresia da igreja. A igreja não é uma vítima de um extirpador, né? Estripador. Como é que o senhor corta a criança? O senhor é cirurgião. Como é que é? É estripador, que sai cortando as partes. Pronto, isso mesmo. A igreja... Mas vocês entenderam a mensagem, entendeu? É um açougueiro que sai cortando as partes, são vários pedaços que estão soltos. A igreja que se manifesta na igreja visível, a igreja local, ela é um corpo, onde tem sim uma unidade, que vive uma pluralidade no Espírito, na fé, na doutrina, em Cristo. Por isso que não deve existir pluralidade teológica dentro da igreja. Só uma fé, um só Senhor. Doutrina do apóstolo. Então, esse Pai, ele age na igreja em todos os membros e por meio de cada um dos membros do corpo. Por causa dessa realidade corporal em Cristo, então, os membros da igreja, eles necessitam se esforçar. Não é um trabalho simples, é se esforçar, eles diligentemente, preservando, para manter a unidade no Espírito, praticando o amor, através de uma vida de paz, na paz de Cristo, a paz que Cristo conquistou com o seu sangue, morrendo, apagando e tirando a inimizade entre nós e Deus e entre um e outro.
na doutrina, na vida, no serviço amoroso, uns para com os outros. Isso se chama comunhão dos santos. O que é que vocês creem? Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos. Veja que no artigo da fé cristã, a igreja ela é colocada dentro dos artigos referentes à obra do Espírito Santo, e a comunhão, a vida de serviço, a vida de amor, aquela vida que eu e você, como membros de Cristo, devemos pegar os nossos dons e com alegria estar servindo ao nosso amado irmão, à nossa amada irmã e à igreja em amor. É uma realidade de fé, é obra do Espírito. Se você quiser ler mais sobre isso, leia o Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 21, que vai falar sobre o que é a comunhão do Espírito com mais detalhe. Porém, isso é a realidade doutrinária da igreja. A gente tem que viver isso, se esforçar para isso. Essa realidade corporal. Mas, porém, entretanto, a realidade é outra, né? A realidade da vida cristã é outra. Nós, por causa da queda, quebramos a unidade espiritual através de nossa soberba, através dos ressentimentos, através do ódio, através da inveja, através da inimizade, através da raiva. E muitas vezes, meus amados irmãos, esses sentimentos são contra os oficiais da igreja e dos oficiais para com os membros. Acontece isso. Isso é realidade. Não é à toa, por exemplo, que quando você abre a Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, tenho 2 minutos para acabar, viu? Pelo meu relógio aqui. Capítulo 5, versículo 12 e 13. Eu só vou ler esse texto, quer dizer, nessa parte. O apóstolo ele diz o seguinte: agora vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Na nossa sociedade tão individualista, na nossa sociedade tão não toque em mim e não entre na minha vida, geralmente você vai ter muitos problemas no trabalho dos oficiais da igreja. Você quer saber se as suas ovelhas estão vivendo a fé, ou seja, a unidade espiritual em Cristo Jesus, a unidade espiritual? Quando você começar a questionar, como pastores, supervisores, não se surpreenda das caras começarem a ficar fechadas, e não se surpreenda se algum membro chegar assim: olha, tá bom, vamos encerrar a reunião por aqui, isso não tem mais nada a ver com isso, não. Porque nós vivemos o egoísmo do mundo caído. A igreja está sendo influenciada por isso. O egoísmo só diz eu e somente eu. Um egoísmo que não sabe o que é unidade espiritual. Você vai começar a instruir. Então, os presbíteros, nas visitas, eles são beneficiados quando, pela graça de Deus, eles estão estimulando a vida conforme o chamado de Cristo. A vida de grato amor, a vida de serviço para Deus e para a edificação da igreja no Espírito. Veja aqui, Efésios capítulo 4, o apóstolo nos versículos 7 até os versículos 16, ele vai falar sobre os dons da palavra. É claro que ele fala de pastores e mestres aqui, são aqueles homens que vão levar a palavra de Deus, nós lemos no início, e esses homens trabalham com o objetivo, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Cada crente viver essa comunhão, porque cada crente ele é equipado para ele desenvolver o seu dom. O seu dom, todos nós que estamos em Cristo, temos um dom do Espírito Santo. Então, o seu dever em Cristo é usar esse dom para o bem da igreja. E o dever dos presbíteros é nos aperfeiçoar no uso desse serviço.
E para quê? Aí ele fala, para crescermos em Cristo, estatura. E veja, versículo 18. Versículo 15. Veja quantas vezes é enfatizado o amor, só nessa passagem. Mas, seguindo a verdade em amor, não é a verdade só pela verdade. Tem um doutor da igreja chamado Nelson Klosterman, um homem muito amado nosso. Ele dizia o seguinte, ele dizia que verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é sentimentalismo. As duas coisas não servem, estragam a verdade. O apóstolo diz, seguindo a verdade em amor, usando a palavra e a verdade de Deus e a sinceridade para a edificação, para a promoção do crescimento da igreja. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, veja, a unidade de novo, dentro da pluralidade, da diversidade de membros, há essa unidade em objetivo que está todo mundo trabalhando junto. Para quê? Para que o corpo cresça. E ele continua. Cooperação. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Devemos pensar nisto. Visitas estimulam a unidade espiritual dos crentes. As visitas permitem que os presbíteros demonstrem de forma prática o espírito de amor e de serviço cristão. A gente vai encerrar com esse ponto, tá bom? Próxima aula, não percam, que vocês vão aprender agora os benefícios dos membros na próxima aula, tá? E eu peço que a turma se mantenha. Acho que da aula passada tem um bocado de gente nova. Faltaram dois. Mas vamos para a próxima aula. Então vamos ver esse último ponto aqui. As visitas permitem que os presbíteros demonstrem de forma prática o espírito de amor e de serviço cristão. O amor e o serviço cristão se fundamentam em Cristo Jesus e na sua obra em nosso favor. Toda boa obra é feita em Cristo. Não existe boa obra fora de Cristo e sem ser fruto da fé em Cristo. Onde não há amor e serviço, não há entendimento correto do Evangelho de Cristo. O Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, ele veio ao mundo para quê? Ele veio ao mundo por quê? Por amor. João 3,16 fala o quê? Texto áureo, um dos textos áureos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o quê? Que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. O que é que motivou a Deus a mandar o seu Filho? Amor. Jesus, ele deixou a suprema glória por amor e para nos servir. Os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam brigando por causa da posição de destaque no reino. Eu acho que vocês devem lembrar a Bíblia, Mateus capítulo 20. E não era a primeira vez que eles brigavam, eles sempre brigavam. Mateus, muitas vezes eles brigavam, né? Melhor dizendo assim. Mateus 20, versículo 20 a 28. Jesus está indo já para Jerusalém ali, já para morrer na cruz maldita, em nosso favor, para nos servir por amor. E o que aconteceu? Versículo 20, a mulher de Zebedeu com seus filhos chegou, adorou Jesus e pediu um favor a ele. Qual era o favor? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Qual foi a consequência disso? Os outros apóstolos souberam, rapaz, o camarada quer passar na minha frente. Veja, é tráfico de influência, isso é muito comum nós seres humanos. Mas veja o que é que Jesus fez.
Jesus primeiro fala, eles vão beber meu cálice, e Jesus diz, sim, eles vão beber. Eles de fato iam sofrer a morte. Aí Jesus ele diz, versículo 23, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus ele veio servir o Pai e veio servir as suas criaturas, a sua igreja. Ele é o servo que Isaías fala. Ele continua, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O Império Romano estava mandando em um bocado de reino, estava? Naquela época. Versículo 26, não é assim entre vós. Hierarquia zero entre os servos de Cristo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal, da mesma forma, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que o ensino de Jesus diz que ele veio servir e dar a vida por sua igreja, por muitos. Você nota no ensino de Jesus, no reino de Deus, o mais honrado é aquele que tem mais disposição de quê? De servir. Não há compreensão do reino no coração de pessoas que querem somente ser servidas. Você já encontrou gente assim? Que é aquela pessoa que só quer ser servida na igreja? Quando uma pessoa vive assim, ela não entende o reino. Ela não entende a mensagem do reino. Ela não entende Jesus Cristo ainda. O Senhor Jesus, ele mostrou que o maior do reino é quem serve. O Senhor Jesus mostrou isso. Ele é o rei que, por amor e graça, veio morrer para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Ele é o bom pastor que, por amor, morreu por suas ovelhas. João capítulo 10. Veja o que ele diz aos mercenários fariseus. João capítulo 10. Jesus ele disse muito claramente: João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja o versículo 11. Eu sou o bom pastor. Ele se revela como o pastor do Salmo 23. Ele se revela como o pastor profetizado pelos profetas. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o que é que o bom pastor faz? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14 ele diz, eu sou o bom pastor, de novo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As visitações são manifestações de amor e de serviço cristão para o rebanho. Quando os presbíteros eles visitam as nossas casas, eles mostram que seguem o supremo Rei e Pastor Jesus Cristo. Porque quem vai deixar a sua casa, sua esposa, seus filhos, para entrar na casa de uma pessoa que, entre aspas, é estranha a ele? Falo entre aspas porque, de fato, nós somos uma família, mas vamos humanamente falando, entre aspas, é estranho. Para quebrar a cabeça, tratar problemas que vão desde o mais simples ao mais complicado e ainda mais o risco de ser mal compreendido.
e não ser reconhecido. Enquanto muitos dos membros da igreja estão em sua casa, no seu leito, com seus amados, os presbíteros fiéis, eles estão andando pela cidade, ouvindo das casas dos membros ou em visitações. Então, quando você receber um presbítero em sua casa, tenha certeza que o Espírito Santo, um presbítero fiel que está expondo a palavra fiel, o Espírito Santo está dando a você um exemplo vivo de amor e serviço cristão. Os presbíteros, eles são beneficiados assim, nas visitações, porque eles podem, pela graça de Deus, ver o amor e a obra de Cristo na vida e no serviço deles ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou, na próxima aula, irmão Manuel, a gente vai tratar os benefícios da visitação para a congregação. Nós agora temos um momento para perguntas e respostas. Só lembrando aqui, nessa aula de hoje nós vimos isso, Escritura e História, prática bíblica, prática na reforma, e nós vimos os propósitos das visitações. Mas eu fico agora para as perguntas e, se for algum assunto referente àquilo que vimos, nós podemos voltar. Alguma observação que lhe chamou a sua atenção? Pode falar? O que chama a atenção é o lapso entre a Bíblia e a prática. Sim, o lapso. O que chama a atenção é o lapso entre a Bíblia e a prática. Vamos observar. A prática de visitas, eu acho que é comum em todas as denominações, pelo menos aparentemente é. Mas o entendimento da visita, do ponto de vista bíblico, com toda a exposição que foi feita, eu acho que nem 10% é praticado. A forma com que os presbíteros têm, a responsabilidade que eles têm sobre a igreja, muitos deles nem sabem que tem, e quando sabem, muitas vezes são omissos também. Falta também um pouco de apoio do presbítero docente, que muitas vezes segura, já vi isso muitas vezes, eu sou presbítero regente ainda, já vi algumas vezes o pastor segurar na mão aquela, como se a visita fosse só dele, a gente sabe que não é, e aí isso acaba desmotivando os presbíteros na visitação. E a gente precisa saber que na igreja não há concorrência, né? Ninguém vai passar na frente do outro, a gente precisa cooperar, os presbíteros todos cooperando, aí certamente a gente diminui esse lapso entre prática e Bíblia. Vale agora ou cale-se para sempre? Bem, eu não vou insistir. Nós já, de fato, tivemos boa quantidade da palavra, do ensino, da prática. Espero que o Senhor Deus, o Espírito Santo, aplique em nossos corações esse ensino. Nós que somos oficiais, lutemos para praticá-lo, debaixo da graça de Deus. E vocês que são membros, orem por seus pastores para reforçá-los, se eles já fazem isso, estimulá-los a fazerem isso, se estão fazendo de modo fraco, e ajudá-los a iniciar, caso não se faça. E se faz, orientar com humildade, conforme o ensino da Bíblia, como nosso irmão falou, às vezes
Todas as denominações fazem visitas, mas às vezes não é visita pastoral, familiar. Então, que os irmãos orem para que o Senhor Deus dê um avivamento na prática bíblica, no governo bíblico de igreja e na prática bíblica de visitação familiar. Eu peço ao presbítero Manuel Canuto que ore ao Senhor neste momento. Só dizer uma palavrinha antes. O que o irmão falou tem sido uma verdade bem visível nas nossas igrejas. Eu não vou fazer essa pergunta, não precisa de resposta, mas quantas vezes nós ouvimos um estudo sobre esse assunto na igreja, essa perspectiva? Eu demorei muito tempo eu nasci dentro do presbiterianismo, eu sou filho de pastor presbiteriano, um lar presbiteriano. Mas tem tantas distorções nessa prática, tantas falhas, tantas omissões, tanta pobreza nisso. E eu me lembro de um pastor que o Senhor já o chamou para a glória, que ele disse assim, uma vez examinando um membro que ia se tornar membro da igreja, e ele disse: você crê nessa palavra de Deus? Creio. Várias perguntas. Então ele disse: eu quero fazer uma recomendação a você. Você não gosta que ninguém se meta na sua vida. Sério, não gosta. Pois a partir de agora, quando você for membro, a igreja vai se meter na sua vida, assim, entre aspas, vai cuidar de você, vai perguntar sobre sua vida, como você está, suas condições, sua fé, sua esperança, seu conforto, como você está, sua vida, sua santidade, sua consagração. A igreja vai supervisionar você, vai pastorear você. Então, um dos meios é exatamente a visitação. Então, eu acho que é muito oportuno esse assunto. A gente pode chamar outras pessoas à próxima reunião para aprendermos mais desse ponto tão importante, fundamental, tão valorizado por todos os reformados do passado. Tem até uma figura de Calvino, bem jovem, não sei quantos já viram essa gravura com a pintura, ele visitando uma casa, bem jovem, sem aquela barba costumeira que nós conhecemos, né? Visitando e pregando a palavra, ensinando e consolando. Graças a Deus por este ensino, e tudo isso vai redundar em que o Espírito Santo toque nosso coração. Se nós somos líderes, vamos cumprir com nossa função. Somos membros, vamos cobrar com amor e que os líderes nos visitem. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças. Este é um privilégio, Senhor, tão grande, de aprendermos mais da Tua Palavra Santa, Senhor. Meditarmos e pensarmos sobre as nossas obrigações, também dos nossos privilégios. O Senhor tem maravilhas a realizar no meio do seu povo. Então, Senhor, usa-nos para esse trabalho. Os líderes, os presbíteros, os pastores, os diáconos, a liderança, Senhor, realize a sua obra de servir a igreja de Cristo, sem preocupação com hierarquia, posição, mas o ministro é um servo, o pastor é um servo que cuida do rebanho. Ó Deus bendito, ajuda-nos a pensar também nas nossas falhas como membros, das nossas responsabilidades, nossos deveres, Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso coração. Tu sabes o quanto nós queremos uma reforma na igreja de hoje, Senhor. Um grande despertamento, de fato um avivamento, ó Deus. Que possamos sair da frieza, da miséria, da indiferença, Senhor. E temos uma igreja forte e robusta, onde se prega de fato o Evangelho, também se vive o Evangelho, Senhor. Tem misericórdia
Ajuda-nos, Senhor, e quebranta o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.